Pastora Ellen, você está no Crente Podcast. É muito bem-vinda aqui. Que alegria te receber aqui, né? E eu quero que você fique muito à vontade para contar o seu testemunho. Nós vamos conversando, você vai contando, vamos dialogando. É como se você estivesse na sala da minha casa, tá bom? Fica bem à vontade aí para contar para nós quem é você hoje em Cristo. Mas para você chegar hoje onde você está, você teve um histórico, né? E nós queremos ouvir o seu milagre, o seu testemunho. Amém, Jesus. Em primeiro lugar, a missionária Zilda, juntamente com a sua equipe, nosso querido Rafael e os demais, eu quero louvar o Senhor, nosso Deus, por essa oportunidade. Durante 20 anos da minha vida, eu fiquei aguardando essa oportunidade por uma revelação me dada pelo Senhor que iria colocar esse testemunho para as pessoas verem e ouvirem. E eu fiquei aguardando essa oportunidade através de um livro. E hoje eu estou tendo essa oportunidade através do Crente Podcast. Nosso Deus é um Deus que abre portas onde não tem porta. Glória a Deus. Então eu louvo a Deus por essa oportunidade, pela vida de vocês, tá? Pessoa linda, que eu estou satisfeita em conhecer pessoalmente. Louvo a Deus pela vida da minha mãe, Nadir, meu esposo, Leandro, e alguns irmãos que sempre me apoiam no ministério missionário, que contribuíram para que hoje eu estivesse aqui. Então, louvo a Deus por essas vidas. No dia 2 de fevereiro de 1978, nasci uma menina na cidade de Belo Horizonte. E essa menina nasceu no dia 2, intitulado nas culturas pagãs, que é dia de Iemanjá. E essa menina, quando nasceu, a minha mãe, ela tinha o primeiro nome, Ellen. E uma das enfermeiras virou para ela e disse para ela assim: olha, sua filha nasceu no dia de Iemanjá. Por que você não faz uma homenagem? Coloca o nome de Janaína. Homenagem à Rainha das Águas. Minha mãe não tinha conhecimento da palavra de Deus. A minha mãe foi criada num lar que não tinha um conhecimento da palavra. E ela então adotou esse nome para mim. Colocou ela em Janaína. E a partir de então eu fiquei considerada a Rainha das Águas, carregando o nome dessa entidade. E o tempo foi passando, os meus pais, eles em um lar com muita briga, com muita destruição, com muita confusão. E o meu pai era um homem que é filho de um pastor, mas ele gostou da minha mãe e eles tiveram um relacionamento. E aos seus 21 anos, para casar com a minha mãe, ele teve que batizar na igreja católica. Ele teve que dar a cabeça com 21 anos para o padre batizar. E ali, o tempo passou, ele negou a sua fé, porque ele era filho de pastor, negou a sua fé e para obter aquele casamento. Só que aquele casamento não foi para frente. Com 2 anos de idade, os meus pais já estavam separados. E eu quero chamar a atenção aqui, missionária, e ao nosso povo que está nos assistindo, que pessoas que estão a cada dia sendo tocadas, transformadas por esse canal, por esse mover de Deus através do podcast. Glória a Deus. E nós temos que ter esse cuidado quando nós vamos separar nomes para os nossos filhos. Sim. Janaína significa Rainha das Águas. Hoje esse nome foi desconsagrado na minha vida. E hoje eu uso Ellen, que significa tocha acesa, a iluminada. Uau. Então nós temos que ter esse cuidado de pegar e olhar todos os nomes. Tem pessoas que acham que isso não tem nada a ver, mas tem a ver. Tem a ver. Reflete. Os nomes têm um significado. E significados têm influências. E quando pessoas são leigas e não têm um conhecimento, elas colocam aquilo que acham bonito. Mas nós, a partir do momento que temos o conhecimento, nós temos o entendimento, nós temos que ter esse cuidado. Em que nome vamos colocar nos nossos filhos? O tempo passou, os meus pais, com 2 anos de idade, eu presenciava muitas brigas, muitas agressões dentro de casa. Com 2 anos de idade, eu me lembro das agressões de meu pai e a minha mãe. Meu pai é um homem que eu amo muito, mas de alguma forma o inimigo usava ele muito. E ali o casamento deles acabaram, com 2 anos de idade. A minha mãe ficou se sentindo perdida. Ela me levou para a casa de tio,
para dar sequência a cuidar de mim. Não conseguiu dar sequência a cuidar de mim. E nesse período eu fui passando com um tio, ficando com outro, que eu louvo a Deus por esse período, por ter tido eles, para dar essa continuidade a cuidar da minha vida. Com 7 anos, a minha mãe me pegou, me levou para casa dos meus avós, no interior de Santa Maria de Itabira. E ali estava ali uma criança que não tinha mais uma perspectiva de vida. Por quê? Não porque eu sofri maus tratos, não, dos meus parentes. Mas é porque toda criança, ela deseja estar em um lar. Sim. Deseja estar em uma família. Eu ali tinha um anseio dentro de mim de ter minha mãe e meu pai junto de mim. Eu tinha uma dor dentro de mim, que eu queria ter os meus pais junto de mim. Eu queria ter a presença da minha mãe. E ali, estava ali na criação com os meus avós, meu avô muito carinhoso, minha avó muito sistemática. E o tempo passou. Eu fiz a escola, né, 4ª série. Com 14 anos eu estava na 4ª série, porque aonde eu estava não tinha colégio. E o tempo passou, um dia o meu pai foi lá na casa da minha avó e falou assim, eu vou precisar de levá-la. Eu preciso de levá-la porque ela precisa estudar. Conversou com os meus pais, com meus avós, e ali então ele me trouxe para Belo Horizonte para estudar. O tempo passou e o vazio dentro de mim crescia cada vez mais. E eu ali, sem saber o porquê, missionária, eu tinha dentro de mim uma curiosidade, um desejo enorme de conhecer o lado oculto do espiritismo. O lado oculto das trevas. Eu não entendia. Hoje eu entendo que lá atrás, quando eu nasci, foi me entregue. Eu fui entregada àquele demônio ali, por nome de Iemanjá, uma entidade. Então aquele desejo foi dentro de mim, juntamente com um desejo de morte, tristeza, para uma vida longe. Eu via as crianças todas ali com pais, e eu não entendia por que eu não tinha um pai e uma mãe perto de mim. Eu não entendia, e algumas vezes eu escutava dentro de familiares, sabe? A minha avó, né, hoje ela não é viva, e eu devo muito à minha avó. Eu devo muito a ela por ter cuidado de mim. Mas sem pensar, muitas das vezes ela dizia, nem seu pai nem sua mãe te quis, você tá me dando trabalho. Isso causava mais revolta. Me dava muita dor, me dava muita dor. E o tempo passou, meu pai me trouxe, né, me levou para Belo Horizonte. E com 14 anos, 13 para 14 anos, eu comecei a viver uma vida com meu pai. Meu pai é um homem muito bom de coração e um homem que ele faleceu, mas tem toda a minha admiração, amo de paixão. Só que ele não tinha estrutura nenhuma para cuidar de uma filha. E ele quis cuidar pelo amor, por ser pai, mas ele não tinha estrutura. E eu cresci ali fora, porque os meus avós eram religiosos. Mas eu nunca soube quem era Deus. Eu nunca soube um princípio divino. E isso é importante. Isso é muito importante. Nós vemos nos dias de hoje pessoas que estão saindo, filhos atacando o pai, atacando mãe. E hoje nós vemos, né, filhos desrespeitando mais velhos. Sim. Nós vemos tanta falta de respeito. E aí hoje nós perguntamos assim, onde está o porquê de tudo isso? Eu costumo dizer que é a falta de princípio, sabe? Eu fui criada num lar, os meus avós ensinaram a respeitar os mais velhos. Sim. E hoje, muitas das vezes, não estou dizendo que os pais estão errando. Não me interpretem mal. Mas existem manifestações de filhos, comportamentos de filhos que se dá, muitas das vezes, a falta de ensinamento. Sabe? Limites, né? Limites também. Hoje não se coloca muito limite. Exatamente. Então a gente vê filhos hoje que não respeita mais velhos, idosos, maltrata, desfaz, zomba, não dá o lugar. A gente vê tantos comportamentos que a gente entristece. Não é questão que tem pessoas, mas você é a sua idade. Não. É uma geração que precisa entender que está sem limite. O respeito tem que prevalecer. Tem que prevalecer. Né? Então, eu tive esse limite do respeito, esse ensinamento, mas o ensinamento a nível espiritual, biblicamente falando, quem é Deus, sua justiça, o seu amor, eu não soube nada sobre isso.